e dando a sua contribuição aqui para a nossa cidade e para todo o extremo sul da Bahia. Ontem recebi o pessoal da agricultura familiar no meu gabinete, e lembrar que essa não é a primeira vez, já recebemos outras vezes. E estava lembrando para o pessoal no nosso debate que Lula, quando assumiu o governo, nós temos dois Brasis, um antes de Lula e outro depois. Ele demorou 2 anos para dar uma arrumada no governo federal. Arrumar as finanças, arrumar a organização, arrumar em condição de fazer o governo funcionar. Porque o desmando era muito grande. Nós temos 1 ano de trabalho e é evidente que a nossa zona rural, ela padece. Nós tivemos, ao longo do tempo, trabalho com as estradas. Não foi de construção e de estruturação das estradas, é só de patrulhamento. Ontem até discutimos sobre isso com eles. Não basta patrulhar, tem que reorganizar e reestruturar as vias vicinais. Isso não se faz do dia para a noite. Você tem uma prefeitura que tem 80% de inadimplência de IPTU, que o nosso ISS arrecadado é 60% do que era há 10 anos atrás. Máquinas todas sucateadas, que a gente agora que nós licitamos, contratamos veículos, né? Então, e ainda não temos condição de contratar equipamentos e máquinas para poder prestar o serviço de maneira adequada, porque tem problema de caixa. Haja visto, eu vi aqui um dia desse, ontem, eu sei que o pessoal dos caçambeiros estiveram aí reclamando por causa de pagamento. A prefeitura tem problema de caixa, nós estamos trabalhando para poder resolver. E lembrar que as verbas da prefeitura são vinculadas, grande parte delas. Às vezes você tem dinheiro numa conta, mas você não pode usar no que você quer. Aquilo tem uma função específica. Então, dinheiro no caixa não quer dizer que você pode fazer qualquer coisa. Porque você tem que... A maioria das verbas que vem do governo federal são verbas carimbadas. Então nem sempre você pode utilizar do jeito que quer. Mas na reunião foi muito boa. Detalhamos todas as necessidades, que aliás são necessidades antigas, não vieram desse governo. Não tem 1 ano que essas necessidades. São necessidades crônicas. E o que a gente tem que fazer, e debatemos sobre isso, é estabelecer uma política de melhoria constante, de relação constante com a zona rural. Porque os problemas certamente não vão acabar. O problema da terra, do estado de terra e das vias vicinais, não é um problema de Teixeira. O Brasil inteiro não tem, as vias vicinais não são pavimentadas, em lugar nenhum do país. As vias vicinais são estado de terra. E nós temos que ter uma patrulha mecanizada, capaz de dar uma assistência constante, de construir, de reestruturar essas estradas. Isso nós não temos ainda condição de fazer. Está no nosso projeto, está no nosso programa. Nós fizemos muita coisa até agora, tem muita coisa sendo feita. Tem creche sendo construída, tem escola, temos aí 11 quadras poliesportivas para construir, tem essas verbas que o pessoal já de conhecimento público que nós conseguimos aprovar. Mas aí debatemos sobre esses assuntos e algumas coisas, por exemplo, importantes. A compra da produção rural que a gente faz no PAA, praticamente dobrou aqui no nosso governo. O ano que vem nós vamos comprar muito mais. Isso significa que apoio ao produtor rural, principalmente o pequeno produtor, que ele vai produzir, e aquilo que a prefeitura compra, nós vamos comprar do pequeno produtor, para que você possa gerar emprego, você possa fixar o homem no campo. Aquele fato que aconteceu, o fato da morte do garoto, do Joelson, eu estava viajando quando recebi a notícia. E a gente fica extremamente consternado e chateado com uma situação dessas. E tive pessoalmente, assim que eu cheguei, no dia que eu cheguei, eu fui pessoalmente lá na comunidade de São Benedito, fui na casa dos familiares, coloquei à disposição, isso quando eu cheguei, mas quando eu soube, eu liguei para a prefeitura, eu liguei para o secretário, liguei para o secretariado, pedi para dar toda a assistência necessária à família, porque nesse momento, o que você precisa é dar apoio para a família, não tem outra coisa que fazer. E já determinei para a nossa procuradoria que acompanhe o caso passo a passo, porque a punição e definição de culpabilidade não é atitude da prefeitura, isso é coisa da justiça. E a prefeitura acompanha passo a passo para que tudo seja feito com rigor. Agora, eu não vou decidir a culpa de quem é. Quem resolve isso é a justiça. Agora vamos acompanhar para que tudo seja feito dentro da legalidade e de maneira que não se passe a mão na cabeça de ninguém. E a qualidade do transporte. O pessoal questionou muito a qualidade do transporte e com razão. Nós fizemos recentemente uma licitação de transporte escolar e a determinação é que se faça o transporte dentro dos critérios do Ministério da Educação.
E logo após a contratação, a empresa, no período de adequação, ele não tirou imediatamente todos os ônibus. Ela fez algumas linhas, ela terceirizou, linhas que já estavam funcionando, ela manteve essas linhas e deu um prazo para que o pessoal se adequasse. Como falta um mês, faltava praticamente um mês e meio para concluir o ano, o dono da empresa, por conta dele própria, ele resolveu dar um prazo para que as pessoas se adequem. Que do ponto de vista contratual não está correto e ele está passível de receber punição por parte da prefeitura, porque o contrato não está sendo cumprido. Eu já passei para a Procuradoria para levar isso adiante. Mas, por outro lado, eu também entendo a situação dele, que pegar um pai de família e tirar do emprego, imediatamente, se ele se comprometer, falar, não, no final do mês eu já coloco meu ônibus dentro da condição adequada, eu vou trocar, comprar um ônibus mais novo, também existiu da parte dele uma preocupação social de não desempregar as pessoas. Eu entendo. Mas a lei é fria e gelada, e nós temos que cumprir aquilo que é correto, fazer aquilo que a gente o que está contratualizado. Então eu passei para a Procuradoria que averiguasse essa questão e fizesse cumprir o contrato. E se não estiver sendo cumprido, que aplique as multas, as penalidades que são contratuais. E posteriormente eu tive pessoalmente com o dono da empresa e já determinei, no dia 31 de dezembro, se ele não tiver com todos os ônibus dentro da qualidade do que está contratualizado, o contrato vai ser encerrado e eu vou contratar outra empresa. Então, esse é o resultado de você pegar uma prefeitura com muito problema, com ônibus quebrado, com escola sucateada, problema por todo lado. A população, com razão, ela quer o resultado imediatamente. Mas imediatamente você não consegue. Primeiro que existe recurso, existe a burocracia do serviço público e a gente não consegue, não é possível você fazer tudo de uma vez. Mas se a gente pega o rumo, a gente consegue. Então eu quero deixar aqui claro para a população teixeirense, quero deixar claro para os estudantes, para os pais de família, para os professores, que em 2014 todos os ônibus vão rodar dentro daquilo que está contratualizado. Ônibus só de 2003 adiante, para trás nenhum. E fiscalizado e vistoriado para estar em condição adequada de servir bem as crianças. Outra coisa que nós discutimos foi que o ônibus terá que ter uma pessoa dentro do ônibus acompanhando as crianças para poder cuidar, que isso nunca teve aqui e tem que ter. Porque você pega uma criança de 7, 8 anos, ou de 10 ou de 12, ele está ali, rapaz, ele brinca, ele está ele está disperso e pode uma hora, num determinado momento, abre a porta do ônibus, ele vai uma brincadeira, ele pula do ônibus e pode acontecer um desastre, uma coisa catastrófica, e nós não queremos que isso aconteça. Então a maneira é você ter um cuidador dentro do ônibus, e o ano que vem nós vamos trabalhar com essa nova realidade. O importante é que a reunião foi proveitosa, e aí um resultado, uma resposta que muita gente gostaria de ouvir, essa resposta positiva de que no ano vindouro nós teremos aí um transporte escolar, principalmente na zona rural, onde o povo reclama bastante. Isso não é problema de agora, né? Só de dizer, para receber o pessoal, eu fiquei extremamente feliz com a mobilização, porque eu gosto do governo democrático e participativo. Quando teve que ele vem para a rua, eu chamei os estudantes, chamei o pessoal, vem para o meu gabinete, vamos conversar, discutir. Aquilo que for possível a gente vai resolver, o que não for possível nós vamos planejar para resolver. Esse é um governo participativo, eu não tenho medo de gente não, tá certo? Tenho alegria quando as pessoas vêm participar, isso me alegra, me dá satisfação. Eu fiquei feliz. Concluída a reunião, eu fui lá, ainda teve algumas pessoas que perguntaram, você não quer proteção? Eu vou querer proteção para conversar com gente? Eu não, rapaz, são meus companheiros, o povo que tem dificuldade está lutando para resolver os seus problemas, e eu estou lutando para ajudar, para resolver, cumprir a minha obrigação. E fui lá, tive um debate excelente, conversamos, dialogamos com a comunidade, o resultado é excelente. Fiquei feliz com aquela participação, porque mostrou que a zona rural é um movimento vivo em Teixeira de Freitas, e isso precisa acontecer no Brasil inteiro. E tem um ditado que diz que o calo dói no pé do dono. Eu sei da dor do calo no pé do trabalhador rural, mas não é todo mundo que vê. Isso dá até mais suporte para a gente, que quando faz uma manifestação dessa, as nossas ações vão ser mais reconhecidas pela população, que sabe que ali tinha uma dor real. Então a manifestação pública é fundamental, o meu governo não tem medo de gente. Pode manifestar, eu estou lá junto para poder participar. E agora, uma manifestação que eu quero que o povo vá para a rua, aí eu estou convidando, é amanhã.
a UFSB, a Universidade Federal. Porque ela vai para o campo, é a universidade que vai para o campo, que vai para a periferia, que vai mudar a nossa realidade. Eu ia falar justamente disso aí. Antes eu gostaria de falar da minha felicidade em ver aquele gabinete seu superlotado, o povo do movimento ali, vocês recebendo com aquele amor, com aquele carinho, aquela dedicação, com aquela atenção, com aquele respeito, o secretariado lá presente e o movimento dos trabalhadores rurais ali pedindo providências, fazendo reivindicações e o prefeito entendendo e discutindo, isso é importante. Agora vamos falar sobre o lançamento dessa pedra fundamental da Universidade Federal, que é realmente uma grande conquista nossa, do nosso povo. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância para Teixeira e região dessa implantação dessa universidade. Morel, veja bem, primeiro eu vou dizer do modelo da universidade. Que as universidades federais, até muito pouco tempo, só entrava filho de rico. O sujeito, os governos anteriores, passados, antes de Lula foi um marco. Antes, o que eles fizeram? Sucatearam o ensino público para poder fortalecer a educação privada. Então, e as universidades federais foram preservadas. Então, até o segundo grau, o aluno que tinha condição financeira ia para a escola privada. Quando terminava o segundo grau, fazia vestibular, estava bem preparado e entrava para a Universidade Federal. E o filho do pobre, quem não tinha recursos para ir para as melhores escolas privadas, estudava na escola pública sucateada, não conseguia passar no vestibular e, se quisesse estudar, teria que se sujeitar a estudar numa universidade privada, que não tem problema nenhum, mas o ensino privado tem que ser opção da pessoa, não pode ser pela falta de oportunidade. Então essa universidade, ela vem dar oportunidade para que as pessoas, filho de um trabalhador que mora lá no assentamento, ele tem condição de seguir o seu caminho e de ser advogado, de ser médico, de entrar para a faculdade pela sua qualidade técnica, pela sua qualidade, e sem passar pelo crivo do vestibular. A metade das vagas serão preenchidas pelos colégios universitários, que serão criados 11 aqui na nossa região, um em cada cidade maior com mais de 20 mil habitantes, e outro aqui em Teixeira de Freitas, e desses colégios universitários os alunos irão direto para a universidade. Então, amanhã nós estaremos apresentando o Conselho Universitário, que é o conselho que faz a implantação da universidade. E é evidente que para você implantar uma universidade dessas, você tem a área física que precisa ser construída. Mas a área física é simplesmente a estrutura onde funciona a universidade. A universidade, na verdade, ela é composta das pessoas, dos professores, do pensamento, da comunidade. A universidade é isso, é uma coisa mais ampla. A gente tem que largar desse pensamento, pensar assim, a escola é aquele prédio. O prédio é a estrutura onde você transmite conhecimento. Nós podemos transmitir conhecimento na rua, em qualquer lugar. A universidade, ela não tem que estar necessariamente dentro de um prédio. A gente precisa, mas nem sempre. O conhecimento pode ser transmitido em situações diferenciadas. Aliás, essa é uma revolução que nós temos que fazer na escola. Que a mídia daí, as mídias sociais, quer dizer, a internet, ela tem que estar mais. A escola, ela tem que entrar nessa era da internet. Mas então a Universidade Federal, amanhã nós vamos apresentar o Conselho Universitário, e para iniciar o funcionamento, a Prefeitura cedeu aquele prédio da Secretaria Municipal de Educação. Amanhã eu já mandei preparar um termo de cessão da Secretaria Municipal daquele prédio, para que a Universidade Federal do Sul da Bahia funcione lá provisoriamente até que se construa o campus. O campus da universidade, essa estrutura física da construção, que deve ser uma coisa extremamente progressista, uma coisa moderna, porque a universidade de hoje, ela precisa levar em consideração o meio ambiente, precisa levar em consideração que tipo de energia que ela utiliza. Para ela ser moderna e para ela estar ligada nos dias de hoje, ela tem que ser uma universidade ecológica, independente de onde ela esteja implantada. E o projeto arquitetônico é muito bonito. E existe um compromisso da Suzano de ceder uma área que fica ali de frente à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, para a construção do prédio do nosso campus. Possivelmente deve-se assinar, ou pelo menos afirmar esse acordo, porque a parte burocrática já está sendo vista para que a universidade funcione naquele local. Então, do ponto de vista de construção do campus, para nós é fundamental que, veja bem, me parece que deve ter em torno de 220 milhões para a implantação dos campus
da Universidade Federal, da UFSB, a partir do ano que vem. Um campus como esse aqui em Teixeira de Freitas, ele deve estar alçado em quanto? Pela sua experiência. Penso que aí deve ir para, pelo que eu já vi do desenho, deve chegar o quê? Uns 60 milhões, eu acredito que nesse valor. E, vamos dizer, se a gente consegue mobilizar a população, fazer uma demonstração da vontade que essa cidade tem e do reconhecimento da importância da UFSB, e esse reconhecimento a gente vai demonstrar com as pessoas participando desse ato. Por isso que eu estou aqui eu estava querendo vir aqui conversar com você, para mostrar para a população e convidar, pedir a população que venha para a rua, venha junto conosco. Porque você imagina, Morel, quando chegar o representante do ministro da Educação, quando ele chegar em Brasília, se ele falar o seguinte, falar, olha, eu fui lá em Teixeira de Freitas para ver o lançamento, tinha lá umas 50 pessoas. O pessoal parece que está interessado. Falar, o povo de Teixeira não está ligando para a universidade, não. É verdade. Onde é que tinha mais gente? Tinha mais gente, era em Itabuna. Então nós vamos pegar o primeiro recurso e vamos aplicar em Itabuna, é onde o povo quer. É a necessidade. Isso é claro, eu tenho essa compreensão. É verdade. Por exemplo, ontem estavam os trabalhadores rurais, demonstraram para mim que eles precisam e querem algumas intervenções na zona rural. E isso me sensibiliza. Sensibiliza todo mundo. Então, se amanhã Teixeira vai para a rua para receber o governador, para receber o reitor da universidade, o professor Naumar, com todo o conselho universitário, com os políticos, os deputados, todo mundo que vem, o representante do ministro, e eles enxergam uma participação popular imensa, que eu quero que seja maior do que a de Itabuna, maior do que a de Porto Seguro. Não desmerecendo nenhum deles, mas eu tenho que puxar a brasa para a sardinha do nosso povo. É lógico. Então, se a gente faz uma manifestação grandiosa, certamente nós vamos ter mais facilidade de trabalhar para que os recursos da construção do campus, que vão ser liberados no ano que vem, que venham primeiro para Teixeira de Freitas. E quando vem o recurso para o campus da universidade, vem recurso para internet banda larga, vem recurso, gera mais emprego, gera mais renda para o povo, faz com que os nossos estudantes vão estudar num espaço físico de um conforto muito maior, eleva o nome da nossa cidade para a Bahia e para o Brasil. Então, esse momento para nós é fundamental. E aí que eu digo da importância da participação da população, porque a cidade ela vai se transformando naquilo que o povo é. Se o povo quer, e eu quero, eu tenho esse compromisso com a população de chamar o povo para participar, chamar o povo para a rua, e eu quero dizer para você que está me ouvindo, isso faz parte do nosso projeto, e ele só se torna realidade com a participação do povo. Tem político que não quer muita gente, tem medo do povo de reclamar, e eu não tenho problema nenhum. O povo tem que cobrar de mim, sou eu que fui prefeito, eu bati na porta de cada um, pedi o voto, mostrei o projeto, disse que queria fazer. Agora, eu nunca disse que não queria apoio do povo, eu sempre disse, eu vou fazer e preciso de vocês. Então, essa universidade, para que a gente fortaleça, implante ela aqui o ano que vem e construa o nosso campus, primeiro do que os outros, nós precisamos da participação da população, e eu quero que vocês venham amanhã, 10 horas da manhã, nós estamos iniciando o ato ali de frente à Zata, onde foi o Saúde em Movimento, aquele mutirão da Catarata, no mesmo local. É importante, o senhor colocou um negócio muito importante. Às vezes as pessoas, por se tornarem exigentes, acabaram se transformando também em comodistas, né? Por exemplo, eu vou votar no meu prefeito, eu vou lá votar. Agora, já votei, agora ele que se vire. E não é assim, entendeu? E às vezes ele fica de lá numa posição que poderia participar. Um movimento como esse fortalece o próprio prefeito que ele Morel, ele elegeu, né? Você quer ver a importância da participação popular? Eu lembro quando o Lula entregou o governo para Dilma, ele estava pelejando para votar os royalties do petróleo. E o pessoal não queria, porque todo mundo queria o dinheiro para ele. Certo. Quando chegou o vem para a rua, o povo foi em massa para a rua. Na verdade, foi por causa de acessibilidade, por causa de transporte, mas as reivindicações começaram a ampliar, discutir educação. Dilma voltou lá para o Congresso Nacional, não demorou uma semana, aprovou os royalties do petróleo, sendo 75% para a educação e 25% para a saúde. Era o que Lula tentava fazer e não conseguia. Quando o povo foi para a rua, a manifestação popular trouxe essa grande conquista para o povo brasileiro. Por isso que eu tenho certeza, a saúde vai melhorar, a educação vai melhorar muito, porque quando você fala, educação não tem preço, mas tem custo, e o dinheiro tem que sair de algum lugar. E o nosso petróleo,
Ao contrário do que foi o nosso ouro, ao contrário do que foi o nosso pau-brasil, foi tudo embora para o exterior, o nosso petróleo vai render dividendos para melhorar a nossa educação, melhorar a saúde do Brasil. E isso é resultado de participação popular. A gente está aqui realmente observando esse movimento acontecer e eu gostaria também de perguntar ao prefeito João Bosco em relação à importância do deputado federal Dorico Pinto nesse processo dessa conquista dessa Universidade Federal. Olha, eu costumo dizer que essa universidade, ela é uma instituição construída a muitas mãos. Ninguém construiu sozinho. Eu coloquei no meu programa de governo, 2004, lutar pela Universidade Federal do Extremo Sul da Bahia, sediado em Teixeira de Freitas. O campus, a reitoria não veio para cá, foi para Itabuna, mas veio o curso de medicina. O deputado Dorico Pinto foi uma pessoa que sempre lutou pela universidade. Eu lembro uma vez, ele era deputado, soltou um papel na rua aí que estava trabalhando, lutando pela Universidade Federal. Aí vem o deputado Dorico Pinto, veio o deputado Zezé Ribeiro, veio o deputado Josias Gomes, veio o deputado Nelson Pellegrino, veio a deputada Maria del Carme. Então, esses deputados mais progressistas, pode olhar, quem esteve na frente da luta pela universidade foram aqueles deputados que lutaram pelas diretas já, foram aqueles deputados que estavam na luta pela Assembleia Nacional Constituinte de 1988, e o Dorico Pinto, deputado, participou de todas essas lutas. Eu costumo dizer e eu falo com ele às vezes, deputado, você tem um mérito que ninguém lhe tira. Nos grandes momentos dessa transformação do Brasil, você esteve presente na luta. E nessa grande transformação da nossa região, que é a construção da Universidade Federal, também tem a participação e a contribuição do deputado Dorico Pinto. Anteontem ele recebeu uma medalha do Congresso Nacional, agora é oficial, se tornando o eterno constituinte, né, do nosso país, né, porque nesses 25 anos de Constituição, ele também foi homenageado e esta história é liderada